Há cerca de 3.000 anos atrás, Deus colocou Davi na posição de rei para liderar Israel. Originário de uma família na cidade de Belém, Davi não era apenas um jovem pastor, mas também um corajoso guerreiro, poeta e músico talentoso. Ele se destacou primeiramente ao enfrentar o temido gigante filisteu Golias, usando nada mais nada menos que uma funda e sua fé inabalável. Através de sua trajetória, Davi enfrentou traições, amou intensamente, escreveu salmos, que até hoje são entoados, e consolidou as bases de um reino que marcaria a história de Israel para sempre. Além das suas proezas militares, ele estabeleceu Jerusalém como a capital política e espiritual, tornando-a o coração da nação. No entanto, ao longo do tempo, a linha entre a história e a arqueologia ficou misteriosa. Afinal, será que Davi, o amado rei de Israel, realmente existiu? Ou será que ele é apenas um fruto de lendas passadas de geração em geração? Muitos alegam que Davi não existe, alegando que não existem provas arqueológicas. Mas será que isso é verdade? Se você deseja desvendar 5 achados arqueológicos que provam a existência do rei Davi, fique até o final do vídeo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Então vamos começar com o 5º achado. A famosa Estela de Tel Dan, descoberta em 1993, nas escavações do sítio arqueológico de Tel Dan, no norte de Israel. A Estela de Tel Dan é um fragmento de uma inscrição em aramaico, datada do século IX a.C. Essa estela representa uma das primeiras evidências arqueológicas não bíblicas da existência do rei Davi. A parte mais notável dessa inscrição é a menção de a casa de Davi. Esta referência é extremamente relevante, porque até então não havia uma confirmação externa à Bíblia da existência de Davi, ou de uma dinastia davídica em Jerusalém. A inscrição em si parece relatar a vitória de um rei arameu sobre as forças israelitas, surgindo que a casa de Davi era um termo reconhecido e usado para descrever a linhagem real de Jerusalém, mesmo por nações vizinhas. Esta estela, portanto, não é apenas válida para a existência histórica de Davi, mas também reforça a ideia de que ele foi um líder significativo, cujo legado perdurou por gerações. O 4º achado: o Palácio de Davi em Jerusalém. As escavações na cidade de Davi, a antiga Jerusalém bíblica, têm revelado algo ao longo dos anos. Diversas estruturas significativas que lançam luz sobre o período do primeiro templo. Uma das descobertas mais marcantes foi feita em 2005 pela arqueóloga Eliat Mazar. Ela alegou ter encontrado os restos do que seria o Palácio do Rei Davi, um edifício monumental que serviu como centro administrativo e residencial do monarca. Localizada no ponto mais alto da cidade de Davi, a estrutura tem características que sugerem ser um edifício de grande importância, com paredes massivas. A construção indica uma capacidade de engenharia e recursos que só estariam disponíveis para uma administração central e poderosa. Isso se alinha com as descrições bíblicas de Davi como um rei que consolidou o poder em Jerusalém e estabeleceu a cidade como a capital de um reino unificado. A identificação desse local como o Palácio de Davi, no entanto, não é consensual. Alguns arqueólogos questionam essa afirmação, sugerindo que a estrutura poderia pertencer a uma época posterior ou ter tido uma função diferente. No entanto, não há dúvida de que a edificação representa um importante centro de poder daquela época, independente de sua atribuição direta a Davi. A possibilidade de que essa estrutura seja o Palácio de Davi acrescenta uma dimensão tangível à narrativa bíblica. Se confirmado, este sítio não apenas forneceria evidências arqueológicas da existência e grandeza de Davi, mas também ofereceria uma janela única para a vida e o ambiente do período davídico em Jerusalém. O 3º achado: o selo de Ezequias. Em 2015, durante escavações realizadas próximo ao Muro das Lamentações em Jerusalém, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente: um selo ou bula de argila
que pertencia ao rei Ezequias, um dos monarcas mais notáveis de Judá. Ezequias governou de cerca de 715 a 686 a.C. e é frequentemente mencionado na Bíblia, particularmente no livro dos Reis, Crônicas e Isaías. O selo exibe a inscrição em hebraico antigo, pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A presença de símbolos, como um sol alado e 2 anéis, possivelmente representando a divindade protetora, também são destaques nesse artefato. O que torna esse selo particularmente relevante para a discussão sobre o rei Davi é que Ezequias é descrito na Bíblia como um descendente direto de Davi. A descoberta deste selo, portanto, não apenas fornece uma evidência tangível de um dos reis de Judá, mas também reforça a ideia da continuidade da linhagem davídica. Isso sublinha a influência duradoura e significativa de Davi na realeza subsequente. Agora o segundo, estelas de Moabe e Mexa. A estela de Mexa, também conhecida como a Pedra Moabita, é uma inscrição monumental datada do século IX a.C. e foi descoberta em 1868 em Deribam, na atual Jordânia, que antigamente era a capital do reino de Moabe. A inscrição foi comissionada pelo rei moabita Mexa e está escrita em língua moabita, uma língua cananeia muito próxima do hebraico antigo. Na estela, Mexa descreve suas vitórias sobre o povo de Omri, referindo-se ao reino norte de Israel. Ele menciona como retomou os territórios que Israel havia conquistado de Moabe e também fez menção de seu envolvimento em conflitos com a casa de Davi. Esta referência é particularmente importante, pois como a estela de Tel-Dan fornece uma confirmação externa à Bíblia da existência de uma dinastia davídica. A inscrição alinha-se notavelmente com a narrativa bíblica, particularmente com o segundo livro dos Reis. Na Bíblia é mencionado que Mexa se rebelou contra o domínio de Israel após a morte de Acabe, o rei de Israel. A estela de Mexa detalha a perspectiva moabita desse conflito, oferecendo uma valiosa correspondência histórica com os eventos. A menção de conflitos com a casa de Davi na estela sugere que a influência e o legado do rei Davi ainda eram pontos de referência importantes, quase um século depois de sua morte. Além disso, fornece mais um pedaço de evidência arqueológica que corrobora com as narrativas bíblicas sobre o período e a geopolítica da região durante o reinado de Davi. E o primeiro e mais curioso, a fortaleza de Elá. No Vale de Elá, uma região pitoresca de Israel, que testemunhou um dos episódios mais icônicos da história de Davi, existe um sítio arqueológico que lança luz sobre o período em que o jovem pastor se tornou um destemido guerreiro. A fortaleza de Elá, datada do século X a.C., oferece um elo tangível com o relato bíblico do encontro de Davi com Golias. O local é estrategicamente localizado entre as cidades antigas de Azecar e Soque, cenário do confronto descrito no primeiro livro de Samuel. A Bíblia narra que Davi, impelido pela coragem e fé, enfrentou o gigante filisteu Golias, com uma funda e uma pedra, derrotando-o. A descoberta da fortaleza de Elá fortalece a hipótese de que uma narrativa épica tem raízes históricas e um conflito real entre os israelitas e os filisteus. A presença de uma fortaleza fortificada nessa área também aponta para uma presença judaica significativa e organizada no período do Primeiro Templo. A localização estratégica de Elá e as fortificações indicam que essa era uma região de importância militar e possivelmente administrativa. Esses detalhes se alinham com a narrativa bíblica sobre a consolidação do reino de Davi e sua expansão territorial. Embora não haja uma confirmação direta de que esta fortaleza seja o local exato onde Davi enfrentou Golias, a descoberta da fortaleza de Elá ainda contribui para contextualizar a história bíblica e oferece um vislumbre da complexa realidade política e militar da época de Davi. Isso nos aproxima de uma compreensão mais profunda do ambiente em que Davi emergiu, como um líder corajoso e carismático. De fato, é fascinante explorar a arqueologia, buscando compreender a existência do rei Davi.
Mas agora é a sua vez. Deixe sua opinião nos comentários se acredita que o rei Davi de fato existiu e por quê. E não saia do vídeo sem curtir, se inscrever e ativar o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos.